Stewie Griffin é um personagem que sofreu muitas mudanças ao longo dos anos. Inicialmente ele era um bebê maligno com o objetivo de matar sua mãe e dominar o mundo. Mas aos poucos ele foi mudando e se transformou em um personagem divertido que se mete em confusões junto com o cachorro da família. Devido a essas mudanças em Stewie, existem muitas coisas que as pessoas não sabem ou se esqueceram sobre ele. Ficou curioso? Então fica até o final que eu vou te mostrar algumas coisas que você possivelmente não sabia sobre Stewie. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Stewie seria uma homenagem aos supervilões. É bastante comum que um programa de TV tenha mais de um episódio piloto e apenas o melhor vai ao ar. Esse foi exatamente o caso de Uma Família da Pesada, e no episódio piloto rejeitado da série, embora os personagens pareçam exatamente os mesmos que conhecemos, existem algumas diferenças importantes nas cores que contam mais sobre a personalidade dos personagens. As roupas de Stewie, por exemplo, eram verde e roxo, o que seria uma homenagem a vários vilões clássicos dos quadrinhos que costumavam usar essas cores, como o Coringa, o Lex Luthor e o Duende Verde. Inicialmente, essas cores seriam para representar a natureza maligna do bebê, que agia como uma espécie de vilão no início da série. As primeiras falas de Stewie foram falas de vilões. Ao longo do desenho, a personalidade de Stewie sofreu várias mudanças, mas as primeiras palavras que ele disse no desenho foram claramente falas que um vilão clássico diria. No primeiro episódio da série, toda a família Griffin estava na mesa comendo, e Stewie diz o seguinte: "Excelente! O aparelho de controle mental está quase pronto!" E isso, com certeza, é uma fala que algum supervilão diria por aí. Em seguida, Lois confunde a arma com um brinquedo e atira de Stewie, o que o faz resmungar muito. "Mas que saco, mulher! Você tem me atrapalhado desde o dia em que escapei de seu maldito útero!" E se levarmos em conta que Stewie considera o útero como uma prisão, essa fala parece muito com um vilão que fugiu da prisão, reclamando depois de ter seus planos arruinados por algum herói. Ele tem uma sexualidade fluida. Ao longo dos anos, houve muitas discussões sobre a sexualidade de Stewie, e vários fãs acreditam que ele é gay, porque afinal de contas existem muitas insinuações sobre isso no desenho. No entanto, existe um episódio onde Stewie é levado para conversar com um psicólogo infantil, e ele acaba basicamente confirmando que suas preferências sexuais são fluidas, ou seja, ele transita entre diferentes orientações sexuais ao longo do tempo, e isso explicaria porque já vimos ele se interessando por garotas e tendo algumas namoradas, se interessando por garotos e imaginando seu ursinho de pelúcia como um homem musculoso, e até mesmo já vimos ele se vestindo de garota. Ele tem filhos. Apesar de ser apenas um bebê, Stewie já conseguiu a grande proeza de ser pai, mas não da forma tradicional. Quando ele sentiu que sua amizade com Brian estava em risco, teve a ideia de criar uma máquina que usou o DNA do cão para engravidá-lo. E com isso, Stewie deu à luz a vários filhotes híbridos de humano com cão. Alguns eram fofos, outros bem estranhos, mas todos nasceram deficientes. E depois que alguns filhotes acabaram morrendo, Stewie e Brian resolveram colocar os sobreviventes em uma loja de adoção para animais. Ele tem um ancestral famoso. Apesar de nenhum outro membro da família Griffin ser tão inteligente quanto Stewie, aparentemente a inteligência dele é genética e vem de família. Olhando para Peter, é difícil de acreditar nisso, porém, se rastrearmos a linhagem familiar de Lois, vamos chegar até um dos homens mais brilhantes que já existiram, o Leonardo da Vinci. Stewie descobre sobre isso durante uma de suas aventuras de viagem no tempo, e considerando que a inteligência de Da Vinci estava muito à frente de seu tempo, podemos dizer que a inteligência de Stewie vem dele. Ele é masoquista. Ao contrário do que acontece com as outras crianças, Stewie já demonstrou gostar muito de apanhar de sua mãe. Na verdade, ele aparenta ter um prazer doentio nisso. Vemos isso em um episódio onde Lois bate sem querer no garoto, e com isso ele acaba descobrindo esse seu gosto estranho por apanhar, e acaba fazendo todo o possível para irritar Lois e continuar sendo punido por ela. "Vamos, me discipline, me faça usar calcinha, esfregue terra nos meus olhos, me viole com uma garrafa de vinho. Meu Deus, eu não sou normal mesmo, né?" Ele já teve a cabeça em um formato diferente. A cabeça de Stewie possui um formato muito estranho, que lembra muito uma bola de futebol americano. Mas tudo indica que houve uma época em que ele tinha uma cabeça de um formato normal para um bebê.
Em um flashback, vemos Stewie com sua cabeça diferente, pulando em cima da cama de seus pais, e Brian, que era responsável por tomar conta dele, estava muito distraído, e por isso Stewie acaba pulando tão alto que bate a cabeça com força no teto, e ao invés de ter um traumatismo craniano, ele termina com a cabeça amassada no formato que conhecemos hoje. Ele odeia brócolis. Todo mundo tem alguma comida que não gosta, e no caso do Stewie, ele odeia comer brócolis, o que, se pararmos para pensar, é algo bem comum, porque afinal de contas ele ainda é uma criança, e muitas crianças odeiam comer vegetais. Mas o ódio de Stewie pelo brócolis passa um pouco do limite, porque quando Lois tentou forçá-lo a comer, ele simplesmente resolveu criar uma máquina de controle climático só para poder destruir todas as plantações de brócolis do mundo. Ele quase teve sucesso nesse seu plano, mas um raio acabou destruindo sua máquina e ele acabou sendo obrigado a continuar comendo brócolis. O meu objetivo já está claro. O brócolis deve morrer. Sua comida favorita? Além de comidas que não gosta, todo mundo também tem algum tipo de comida preferida. E no caso de Stewie, descobrimos que o prato preferido dele é servido de uma maneira muito específica. Em um dos episódios, depois que o Rupert é atacado por um cão, Stewie fica muito aterrorizado, e por isso, depois de consertar Rupert, Lois tenta acalmá-lo fazendo sua comida preferida, que nada mais era do que um prato com feijão verde, batata frita sem gordura arrumada por tamanho da maior para a menor e um iogurte do Scooby-Doo que tinha os olhos do Salsicha arrancados da embalagem. Ele pode ser uma cópia. Apesar de Stewie ser um personagem marcante e único dentro do desenho, existe a possibilidade dele não ser 100% original. Isso porque existe uma história em quadrinhos que foi lançada alguns anos antes de Uma Família Pesada e pode ter sido a inspiração para a criação de Stewie, já que esse quadrinho possui um personagem que lembra muito o garoto, desde o cabelo e formato da cabeça até o comportamento de criar inúmeras invenções tecnológicas e experimentos científicos. Coincidência? Acho que não! E essas foram algumas curiosidades que poucos lembram ou sabem sobre Stewie. Deixe aí nos comentários se você já sabia de alguma dessas coisas, ou também deixa aí se você sabe de alguma outra coisa que acha que a maioria não conhece sobre Stewie. Valeu e fui!